Cevada, a força da cerveja. A cevada é o ingrediente principal da cerveja. Esse cereal não só dá à cerveja parte do seu ótimo sabor e coloração, mas também é um elemento essencial para o processo de fabricação. A alma da cerveja é a cevada maltada. A cevada pertence à família das gramíneas. Há 10.000 anos, ela foi um dos primeiros grãos cultivados no Oriente Médio. É também considerada o estímulo para a produção da primeira cerveja, que acredita-se tenha sido inventada por acidente. A cerveja provavelmente surgiu há 8.000 anos no Crescente Fértil, na região onde hoje fica o Iraque. Acredita-se que tudo começou quando alguém usou cevada germinada e descobriu que se ela passasse por uma secagem, poderia servir para a preparação de pão. Um pedaço desse pão deve ter caído num líquido, fermentado e... saúde! A cerveja da antiguidade havia sido inventada. A maioria das cervejarias compra a cevada já maltada, o que significa que ela já germinou e passou pela secagem. Mas a cervejaria Pilsner Urquell, em Pilsen, na República Tcheca, continua com a tradição de produzir a própria cevada maltada há mais de 150 anos. Produzimos nosso próprio malte desde 1842, quando iniciamos a produção da Pilsner Urquell. O processo de maltagem leva de 5 a 6 dias. Após a germinação, fazemos a secagem. A armazenamos e a transportamos para a cervejaria. E nesse recipiente temos aproximadamente 200.000 toneladas de malte. Isso equivale aproximadamente a 3,5 milhões de garrafas de Pilsner Urquell. Os tchecos gostam tanto de cerveja que hoje tem o maior consumo por habitante, 133 litros por pessoa anualmente. E por essa razão, é a nação que mais consome cerveja no mundo. Uma das características marcantes da cerveja tcheca é a produção exclusivamente com cevada maltada de um modo geral. Por isso, ela costuma ter um sabor muito mais intenso e bem mais encorpado. Mas os tchecos não são os únicos apreciadores de cervejas com intenso sabor maltado. Ken Grossman, fundador da cervejaria Sierra Nevada, em Chico, na Califórnia, produz uma grande variedade de cervejas e conhece a importância da cevada em cada lote de preparação. Essa é a cuba de mosturação. Estamos transferindo a cevada maltada, que já está aqui há 1h30. A temperatura é de 71 graus Celsius, convertemos todos os amidos em açúcares e agora estamos bombeando o resultado da mosturação para a cuba filtrante. Está quase vazio aqui. Um agitador que está misturando e as temperaturas mantidas durante a mosturação vão determinar as características da cerveja, podendo ser uma cerveja leve com baixo teor alcoólico ou uma cerveja com sabor adocicado. Então, na próxima vez que tomar uma cerveja, preste mais atenção à coloração e ao sabor. Se ela for escura e encorpada, agradeça aos pequenos grãos de cevada. Cerveja, o lúpulo a torna melhor. Quem diria? No ano de 1200, monges produtores de cerveja descobriram que adicionar uma pequena flor verde daria à cerveja seu amargor característico. Essa pequena flor é o lúpulo e existem diversas variedades. Por isso, ele é comumente chamado de tempero da cerveja. O lúpulo confere o amargor para contrabalançar a doçura da cevada. Então, mesmo uma cerveja leve teria um sabor adocicado e enjoativo se não fosse pela adição do lúpulo. O lúpulo é uma pequena flor ou cone feminino da videira de lúpulo, uma planta da família do cânhamo. Isso mesmo, a conhecida família da maconha. Não é difícil encontrar uma plantação de lúpulo. Ele é facilmente notado, pois é cultivado em fileiras. Estou abrindo as glândulas de lupulina para liberar as resinas. Embaixo da cobertura bráctea do cone feminino do lúpulo estão as glândulas de lupulina recobertas por uma cera. Elas contêm um pó amarelo ou pólen, que é composto de resinas amargas e óleos essenciais. Quando combinados e colocados numa caldeira e fervidos, conferem ao lúpulo o seu sabor amargo. Compostos amargos, as resinas também influenciam de outras maneiras, ajudam a estabilizar a espuma e também são antibacterianos, portanto importantes para evitar a proliferação de bactérias na cerveja.
Após a adição do malte à água morna e o início da fermentação da cerveja, a mistura tem um sabor muito doce. Nesse momento, os cervejeiros adicionam um lúpulo para balancear o sabor adocicado com um pouco de amargor, visando criar um sabor mais harmonioso. Como a maioria das cervejarias, a Anheuser-Busch utiliza o lúpulo triturado ou desidratado. Estamos na sala onde o lúpulo é armazenado e essas são pelotas de lúpulo. Esse é o lúpulo que é utilizado aqui. A cervejaria Sierra Nevada produz 88 mil litros por ano. Sabemos da importância do lúpulo em nossas cervejas e o consideramos um ingrediente essencial. Eles cultivam 12 mil metros quadrados de lúpulo para consumo próprio. Nós já cultivamos nosso próprio lúpulo há 4 anos. Há algo além dos campos de lúpulo da Sierra Nevada que diferencia a cerveja deles. O sabor de lúpulo acentuado e que os tornou populares pode ser atribuído ao que eles deixam de fazer. Ao contrário da maioria das cervejarias do mercado que usam pelotas de lúpulo processadas, a Sierra Nevada colhe o lúpulo ainda fresco e o coloca diretamente no mosto fervente. Não há secagem nem trituração. Esse é o uso do lúpulo fresco. O utilizamos diretamente do campo e o colocamos em nossas caldeiras de fervura e assim usamos o lúpulo in natura após ser colhido para produzir cervejas especiais com características diferentes. E elas são muito populares da mesma maneira que ocorre na Europa e Estados Unidos na colheita de uvas para a produção de vinho com curto período de maturação. As pessoas têm gostos variados e algumas gostam muito do lúpulo. E existe um número cada vez maior delas buscando novas experiências gustativas. O cheiro é bom. A cervejaria artesanal Dogfish Head, situada em Milton, Delaware, é conhecida por criar cervejas inovadoras ou híbridas utilizando ingredientes como sementes de baunilha, mel e uvas. Isso aqui é mel de laranjeira. Aqui temos uva passa em pasta. Mas o lúpulo ainda é o elemento mais importante para dar um sabor mais acentuado. Acho que nós usamos o maior volume de lúpulo por litro dentre as cervejarias do país. Isso porque produzimos uma grande quantidade de ales claras, que têm o sabor do lúpulo bem acentuado. Durante a produção, o lúpulo é geralmente colocado na caldeira de fervura apenas uma vez. Mas isso não é o suficiente para a Dogfish Head. Para aprimorar ainda mais o sabor de algumas cervejas, eles inventaram um modo de manter contínua a adição de lúpulo à mistura. Nós inventamos um dispositivo para adição contínua de lúpulo. Nossas ales claras são as únicas no mundo que recebem lúpulo continuamente. Nós adicionamos pequenas quantidades de lúpulo durante todo o processo de fervura, em vez do jeito tradicional de adição, que é grandes quantidades em 1 ou 2 lotes. Esse processo de adição fracionada confere à cerveja um sabor de lúpulo acentuado, sem que ela seja amarga demais. Grandes cervejeiros não são apenas verdadeiros chefes, mas alguns, como Sam, são também inventores. A graduação da espuma da cerveja. O mercado da cerveja cresceu tanto que sua produção tornou-se uma verdadeira ciência. A cerveja é muito complexa. Envolve muitos detalhes científicos e tecnológicos. Ao longo de toda a jornada, da cevada até a cerveja com a adição do lúpulo e a ação das leveduras, há muitos aspectos científicos a serem estudados. E o Dr. Ben Ford sabe disso. Ele é o responsável por um dos únicos 2 cursos de graduação em produção de cerveja da Universidade da Califórnia, em Davis, onde estudantes podem receber a graduação de mestrado na arte da fabricação de cerveja. A ciência é extremamente importante na fabricação da cerveja, particularmente para manter o padrão de qualidade do produto. Todos os aspectos da cerveja são estudados, da coloração ao paladar e também a consistência da espuma. E por que a espuma é tão importante? Tecnicamente, ela não altera em nada o sabor da cerveja. Mas isso não parece importar, pois no mundo da cerveja, uma boa espuma significa bons negócios. Eu estou estudando a espuma da cerveja, então tento descobrir o que impede a formação de uma boa espuma e como torná-la mais estável. A máquina que utilizamos transforma toda a cerveja em espuma e mede a velocidade com que ela se assenta. A espuma se forma em razão do dióxido de carbono dissolvido na mistura e produzido durante o processo de fermentação. A espuma é meio complexa, depende de como a bebida é servida e de quão estável ela é. Também depende de quanto tempo fica no copo, porque após tomarmos vários goles, a textura dela vai se modificar e então vai se depositar nas paredes do copo. Quando servimos a cerveja, também queremos a espuma. Mesmo antes de prová-la ou sentirmos seu aroma, já olhamos para ela. A primeira impressão é a que fica.